Dentro de um relacionamento, você busca por estabilidade emocional? Se a sua resposta for sim, fica aqui comigo nesse vídeo, porque hoje eu vou te trazer uma visão um pouquinho diferente sobre esse assunto para te fazer pensar se é realmente isso que você quer. Meu nome é Simone Braganholo, sou a criadora aqui do canal Habitar em Si, terapeuta há mais de 7 anos, taróloga e uma boa leitora dos sinais que o universo traz para nós. E eu tô sempre embaralhando as cartas enquanto eu falo com vocês, porque isso vai trazendo novas percepções para a conversa que a gente tem. Então, se vocês me verem aqui embaralhando as cartas e nenhuma for pega na mão em nenhum momento, é só para que o fluxo da energia continue fluindo. Mas vamos lá, falando sobre estabilidade emocional. Tava aqui batendo um papo com uma amiga hoje, e a gente estava falando sobre relacionamentos, sobre as coisas que nós buscamos dentro de relacionamentos, sabendo que ela já teve as experiências dela de casamento, de separação, de namoros, e eu também já tive as minhas experiências. E aí nós estávamos discutindo sobre as coisas que a gente valorizava, as coisas que eram importantes para nós, e algo muito interessante veio no meio dessa conversa, de que ela comentou que gostava de uma pessoa, de ter estabilidade emocional dentro de uma relação. E aí eu questionei ela e perguntei, será que você quer mesmo estabilidade? Será que você gostaria mesmo de ter alguém estável emocionalmente? E aí a gente ficou refletindo sobre isso, né? E eu gosto sempre de buscar a origem das palavras quando a gente está conversando sobre qualquer assunto e vem uma definição pronta na nossa mente. Eu gosto de buscar a origem da palavra para entender se aquilo que a gente tem conceituado na nossa mente, ela corresponde à origem central daquela palavra, por que aquela palavra foi criada, e para ver o quanto ao longo do tempo a gente vai distorcendo aquele conceito e associando as nossas vivências e as nossas formas de interpretar determinadas palavras. E o que a gente descobriu então ao longo desta conversa? Que estabilidade é algo que se mantém constante dentro das adversidades da vida, frente aos acontecimentos, como a pessoa reage, né, diante, aconteceu uma situação de, sei lá, o carro bateu. Como essa pessoa reage? Ela reage da mesma forma? Ela é sempre de um mesmo jeito? Ela tem um controle sobre suas emoções? Diante de um episódio muito interessante, muito emocionante, uma surpresa, essa pessoa, ela reage como? Ela se empolga, ela se alegra com aquilo, ela fica feliz, ou ela também mantém uma emoção estável, né? Sempre flutuante de uma forma muito baixa, que muitas vezes até reprime o que sente, controlando as intensidades. Será que isso de fato é interessante dentro de um relacionamento? E aí a gente começou a debater sobre isso, porque tanto eu quanto a minha amiga, a gente é bastante flexível com o nosso estilo de vida, a gente tem uma intuição muito forte, se permite viver os fluxos da vida, e pelo fato de ser mulher, isso né, é ainda maior, porque a gente tem as nossas oscilações hormonais, eu já sou mãe, então tem os fatores da maternidade aí que também influenciam. E tudo isso vai fazendo com que as nossas escolhas ao longo do dia, ao longo da nossa vida, ela vai mudando e vai oscilando, e a gente se permite viver isso com toda essa intensidade. E por muito tempo nós passamos achando que esse jeito de agir, esse nosso jeito de funcionar, de levar a vida de uma forma leve, de buscar ser autêntica com os nossos sentimentos, de se permitir sentir as emoções como elas de fato são, de conseguir expressar isso e de comunicar a outra pessoa o como a gente está se sentindo em determinados momentos. Tem momentos que nós somos mais introspectiva, e aí comunicar isso para a pessoa que está ao nosso lado, né, de dizer, olha, eu preciso de um tempo para mim, porque eu não tô me sentindo legal, e ter o respeito da pessoa sobre isso. Hoje eu tô muito
sabe? Tô furiosa hoje e preciso de um tempo para ficar afastada. Como a pessoa que tá com você, ela reage a isso? Porque poucas pessoas estão prontas para pessoas autênticas emocionalmente. A gente vive hoje um tempo onde reprimir emoções é muito comum para você se encaixar dentro dos padrões. Reprimir tudo aquilo que você sente. Se você sente demais, você é visto de uma maneira de como se você não tivesse controle emocional, como se você expressar que você está se sentindo com raiva fosse visto como totalmente errada, como pecado, porque você não pode de forma alguma dizer aquilo que você está sentindo. Se você se revolta contra alguma situação, você também é taxado de algumas formas. E aí a gente continuou discorrendo sobre isso, né? E aí a gente chegou a um ponto de que, será que a gente gostaria mesmo de ter alguém emocionalmente estável ao nosso lado, sabendo que nós somos autênticas, sabendo que nós temos essas oscilações emocionais? E às vezes um carro de funk vai passar tocando, e aí você pode dançar no meio dele. É bom porque o universo ele sempre mostra pra gente sinais. Será que você gostaria de ter ao seu lado uma pessoa que não se permite viver as intensidades que acontecem ao longo do dia a dia e de se divertir com uma música que tá tocando, ou de chorar com uma situação triste, ou de ficar puta com algo que te deixou puto também? Será mesmo que você gostaria de ter alguém que reage sempre da mesma forma frente a todas as coisas que acontecem? Ou será que isso tiraria o brilho de você? Será que isso tiraria o gostinho gostoso que a vida tem? E aí nós continuamos, né, conversando e filosofando sobre isso. E aí me veio a palavra integridade emocional. E aí eu fui pesquisar o que era integridade emocional, né? Fui lá buscar o conceito disso. E a integridade emocional, ela fala sobre a honestidade que nós temos com as nossas emoções. Ela fala sobre o quanto a gente pode ser autêntico com aquilo que a gente está sentindo. E aí a gente começou a pensar, né? Como seria ter uma relação onde duas pessoas têm autenticidade emocional, que elas têm integridade emocional, de não negar a tristeza que está sentindo para proteger o parceiro, ou para parecer que é uma pessoa boa. O exemplo da raiva é muito bom, porque existe uma linha muito tênue de pessoas que têm a inteligência, não sei se a palavra ideal seria inteligência emocional, mas que tem um conhecimento bom sobre suas emoções e que se permite sentir as emoções como elas são. A raiva é uma energia que ela exige força, ela pede por ação, ela é uma energia mais impulsiva, uma energia mais agressiva. Mas isso não significa que eu sentir raiva, eu vou precisar agredir alguém. Não significa que eu preciso quebrar coisas. Mas toda vez que eu reprimo a raiva, toda vez que eu, de alguma forma, quero camuflar isso, diminuir isso, em algum momento isso vai se externalizar de uma forma muito maior. Por quê? É como se eu estivesse colocando pressão dentro de uma panela. Então hoje eu passei por uma situação de raiva, aquela panela começou a esquentar, mas eu não dei vazão, eu não coloquei pra fora. Eu tive uma baita vontade de mandar alguém tomar naquele lugarzinho que não bate sol e eu não fiz isso. E aí outro dia acontece outra coisa e eu também não falo, eu também não expresso, eu também não coloco isso pra fora de maneira nenhuma, porque eu entendo que é errado, porque eu entendo que se eu sentir raiva eu sou uma pessoa ruim. Mas quantas e quantas vezes essas pessoas que reprimem são as que acabam fazendo atrocidades. São pessoas que acabam reagindo de uma forma muito explosiva frente a uma coisa muito pequena, porque a panela de pressão dela já vai estar cheia, porque ela foi reprimindo aquilo que sente e não pôde expressar, não pôde comunicar, não pôde pôr pra fora e entender como ela funciona quando está com raiva.
E aí volta aquele papo, né? Será que eu aguentaria uma pessoa que é estável? Porque sempre que ela é estável, pode acontecer alguma coisa que vai desestabilizar, porque nós somos seres cíclicos. A vida, ela tá acontecendo o tempo todo. Então, se frente a alguma coisa muito ruim que acontece, você reage com muita calmaria, será que você está sendo verdadeiro com você? Em que hora você vai deixar que essa emoção que ficou aí camuflada, ela venha à tona? Será que você é bonzinho, boazinha o tempo todo? Então, eu não sei muito bem se você vai querer, depois dessa conversa, procurar um relacionamento estável emocionalmente. Mas talvez, a partir de agora, você comece a procurar encontrar integridade emocional nas pessoas com que você se relaciona, porque essas pessoas que conseguiram encontrar essa integridade emocional, elas, de alguma forma, são mais confiáveis, porque elas são honestas, primeiro com elas mesmas e depois com o outro. E uma pessoa que consegue ser honesta com aquilo que ela sente, ela também vai sentir pelo outro, ela também vai ser honesta com a pessoa que está ao seu lado. Só que poucas pessoas estão prontas para um papo desse, poucas pessoas estão prontas para encarar que essas oscilações são o nosso normal e que flutuar diante disso é um dom que a gente tem, é um dom que precisa ser aperfeiçoado, é uma das grandes maravilhas que o ser humano tem de transformar chumbo em ouro, né? A gente pega uma sensação que poderia ser destruidora e a gente consegue transformar isso em algo bom no final do dia. E aí isso foi muito legal, porque abriu uma janela de novas possibilidades, tanto para mim quanto para ela. E eu espero que abra uma janela de novas possibilidades para você também, porque quando a gente percebe coisas novas sobre nós, sobre o outro, a gente consegue fazer mudanças muito legais na nossa vida. Então eu desejo para você que a partir desse vídeo você comece a analisar as suas relações e perceber que se as pessoas ao seu redor, elas são íntegras com as emoções dela, ou se elas são apenas estáveis com as emoções delas. E aí você pode fazer a escolha. A partir disso você pode fazer a escolha com quem você gostaria de se relacionar como amigo, com quem você gostaria de se relacionar amorosamente, e a partir disso você pode sim fazer melhores escolhas. E aí você pode, enfim, sair daquele modo de contenção que você vive e buscar se conectar mais com as suas emoções. Caso você tenha curiosidade ou interesse em saber como fazer isso na sua vida, você pode me procurar, me manda mensagem pelo número que está aqui na descrição do vídeo. Você pode agendar um atendimento comigo e eu te ajudo a perceber essa e outras nuances que tem na sua vida, procurando ser cada vez mais autêntica, procurando habitar em si de uma forma cada vez mais segura e consciente dos seus padrões, das suas emoções, de tudo aquilo que você é e que você ainda não conseguiu acessar. Um beijo para você, espero que esse vídeo tenha feito sentido e a gente se vê no próximo.